Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Everton Matos e a gente pretende, com esse nosso programa, mostrar para o eleitor decidir com assertividade quais são as propostas do seu candidato. Hoje nós vamos receber como entrevistado ele que é mestre em música, especialista em fonoaudiologia, professor, radialista, escritor, cantor e compositor, Marcos Welby, que agora tem um novo desafio. Ele irá representar a comunidade como vereador da cidade de Salvador, na Bahia, pelo MDB. Aqui nós vamos explorar as suas propostas, a sua visão sobre acessibilidade, inclusão de direitos das pessoas com deficiência. Nós discutiremos também temas essenciais como mobilidade urbana, inclusão em escolas e espaços públicos e muito mais. Prepare-se para perguntas incisivas e debates esclarecedores que irão ajudar você a conhecer melhor quem está disputando o seu voto. Não perca, inscreva-se no nosso canal, deixe seu comentário e assine as notificações também para acompanhar e ficar por dentro das nossas propostas, das propostas para a nossa cidade. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Em primeiro lugar, se apresente, professor, por favor. Eu sou professor há 24 anos da rede pública de Salvador e durante esses 24 anos na sala de aula tenho tido a experiência tanto com alunos do ensino superior como do ensino básico. Como diz um colega meu, é o chão, né, da educação. Então eu trabalho com crianças da menor idade até a maior idade. Então a educação é a minha grande temática. Professor, como vereador que o senhor pretende se arvorar agora nesse mundo político, que ideias e projetos o senhor pretende implementar na cidade? Primeiramente, eu queria agradecer a Everton Matos, estando aqui nesse canal, falando um pouquinho dessa oportunidade de dizer para você que é meu eleitor, tenha certeza, você vai votar no 15224 e vai ter garantido a mudança. A mudança é agora. E eu queria dizer, Everton, que quando se pensa em educação, e o meu foco é educação inclusiva, é um gênero, educação inclusiva é um gênero que se tem várias vertentes, né, desdobramentos. E eu vou estar trabalhando na questão da acessibilidade. O desenho universal da acessibilidade, que alguns chamam de DUA. E a acessibilidade tem muita coisa para conversar. Que bandeiras, de fato, o senhor pretende levantar? Quais são o mais importante como vereador para representar os seus eleitores? Temos algumas questões que nos incomodam, né? E por isso que eu me coloquei candidato de Salvador, Bahia. E eu digo para você com muita verdade, porque educar é difícil e trabalhar a educação com acessibilidade é mais difícil. E eu garanto, votar no 15224 é a certeza de que a acessibilidade, a arquitetura, a quebra das barreiras urbanísticas, a questão da comunicação, do transporte, vocês terão garantido com a minha eleição. Professor, nós temos dados que não são tão claros, vamos dizer assim. Alguns milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. O senhor tem conhecimento desses dados? Esses dados são alarmantes. A gente tem hoje, pelo IBGE, que é um instituto confiável, 24,9, que chega a ser quase 50 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, desde o autismo, desde a pessoa com deficiência intelectual, pessoa auditiva, pessoa cega. Então, são muitas pessoas na invisibilidade dessa sociedade que a gente convive. E o senhor tem ideia de quantos deficientes? O senhor pode esmiuçar um pouquinho ou esclarecer um pouquinho mais sobre a quantidade, mesmo que aproximada, dessas pessoas que têm esse tipo de deficiência? Sim, claro. Nós temos hoje em Salvador um número de 6% só de pessoas com deficiência visual, que chega a ser um número de 150 mil pessoas, mais 150 mil pessoas com surdez e pessoas cadeirantes, vai mais um número grande, e pessoas com deficiência intelectual.
Deficiência, que hoje a gente considera como deficiência, pessoas, crianças e adultos com autismo, chega a ser 1 a 2%, que é um número, digamos, de 25 mil pessoas. São muitas pessoas e, curiosamente, eu digo aqui para você, são pessoas que estão na questão social atrelada à falta de assistência. E eu garanto, 15224 é o número que vai mudar a vida dessas pessoas. Professor, fala um pouco sobre as suas ideias no transporte público para os deficientes. Não só no contexto do deficiente visual, mas também no deficiente de outras categorias, o deficiente, o surdo ou o cadeirante. O que o senhor pretende fazer para ajudar essas pessoas? Curiosamente, a gente observa em outras capitais que existem, né, uma assistência tanto, digamos, na parte mecânica dos transportes, como na parte da qualificação dos profissionais. Então, vamos atuar em 2 frentes. Primeiro, qualificar os transportes na parte, digamos, da estrutura física. Esses ônibus precisam ter elevadores, esses ônibus precisam ter assentos garantidos, e na qualificação do profissional que está na condução desse transporte. Então, são 2 barreiras para a gente estar quebrando. Professor, o senhor foi gestor na ABC durante 15 anos, a Associação Baiana de Cegos. O que de fato o senhor conseguiu implementar quando esteve na gestão da ABC? Eu queria olhar nos seus olhos e dizer, quando você tem uma instituição que representa a sua necessidade, você tem garantido. Então, 15224, esse número vai marcar a mudança na sua vida. Quando eu estive à frente da instituição, nós tínhamos uma padaria, nós conseguimos uma padaria que dava emprego às pessoas com deficiências. Nós tínhamos também, além dessa padaria, a gente tinha a primeira pista tátil de Salvador, com qualidade. Ali foi colocada a primeira pista tátil de Salvador. E além dessa pista tátil, a gente tinha um telemarketing próprio, o que garantia uma arrecadação para produzir cursos para pessoas com deficiência. Então, garantir mercado de trabalho, garantir seu sucesso, 2 das nossas frentes. Então, 15224 é o número que vai mudar a sua vida. Vamos falar um pouco agora sobre as políticas para pessoas com deficiência física. Quais medidas o senhor propõe para garantir que os espaços públicos sejam acessíveis às pessoas com mobilidade reduzida? Everton, é muito curioso. A gente sabe que é garantir banheiro nos espaços públicos, seja em shoppings, seja em lugares de lazer, em hotéis, mas assim, equivocadamente, de forma equivocada, são colocados em lugares sem nenhuma estratégia. Nós vamos pensar como colocar esses equipamentos dentro do desenho universal, que já é uma proposta que existe na lei. Então, esses banheiros, essas rampas, que atendem às pessoas que usam cadeira de roda, que usam muletas, serão contempladas. Vote no 15224 e essa mudança estará sendo garantida para você. E tem a cadeira de rodas e a muleta como seu instrumento de locomoção. E como o senhor pretende garantir que todos os serviços públicos tenham um intérprete de Libras, que é também uma área importante para as pessoas com deficiência auditiva? Hoje existem aplicativos, hoje existe a tecnologia assistiva que está a nosso favor. Então, a gente vai tentar implantar, como já existem alguns espaços, né, poucos, mas já existem, a gente vai tentar multiplicar. E eu digo para você, esse equipamento, essa tecnologia vai estar à disposição de todas as pessoas com deficiência auditiva, toda a comunidade surda. Você que é surdo, vote no 15224 e você vai ter a garantia de que a Libras, a língua brasileira de sinais, que é a segunda língua oficial do brasileiro, por lei, ela vai estar sendo garantida de fato e de direito. 15224 é o número da mudança.
Professor Marcos Welber, nós temos que falar também sobre a saúde mental e os transtornos psicológicos, que também é uma área que o senhor quer defender. Eu pergunto o seguinte, como é que o senhor pretende aumentar o acesso a serviços de saúde mental para as pessoas com transtornos de ansiedade, depressão e outras pessoas em outras condições psicológicas? Everton, é interessante a sua pergunta, porque nesse aspecto a gente precisa qualificar o profissional que está ali para pensar numa aprendizagem, está ali para pensar de maneira conjunta com a família. A família é fundamental. Então, nesse momento, a gente vai estar convidando esses profissionais, seja professor, seja o médico, psicólogo, para estar junto com a nossa proposta, fazendo as pessoas com algum tipo de transtorno mental, uma TEA, transtorno do espectro autista, seja com TDAH, com déficit de atenção, seja qual for o seu transtorno. Olha nos meus olhos, M de Marcos, esse é o número da mudança, 15224, acredite, quero ser seu representante legal. Eu pergunto agora ao senhor sobre a inclusão dessas pessoas e acessibilidade no trabalho, porque, na verdade, não é só facilitar a vida dessas pessoas que já sofrem os seus transtornos, os transtornos da vida urbana, de pegar um ônibus, de andar numa pista tátil quebrada, ou de não ter um apoio. Eu pergunto sobre acessibilidade no trabalho. Que medidas serão tomadas na sua gestão, a sua ideia, para incentivar as pessoas a contratarem pessoas com diferentes deficiências e como poderia se incentivar o empreendedorismo entre pessoas com deficiências físicas, sensoriais e cognitivas? Eu vivi uma época, Everton, e nesse momento o Senai, que é um serviço nacional de empregabilidade, e ele tinha uma parceria com a nossa instituição, hoje não existe mais, na minha época tinha. Eu fui um dos participantes da fábrica de macarrão de Santa Catarina, então eu sei como fazer. Eu quero que você olhe bem para esse candidato aqui. Eu sei como fazer, voltar ao Senai ou outras instituições, de instrumentalizar você no trabalho e já encaminhar para o trabalho. Ao mesmo tempo que te dá o instrumento de trabalho, já coloca você no mercado de trabalho. Essa é a minha vontade e só preciso do seu voto e da sua confiança. Porque no dia seguinte eu quero trazer essa ideia a fato e direito que é seu. 15224. Professor, nós estamos entrando numa fase agora de tecnologia, onde a tecnologia está avançando muito. Então a inteligência artificial está melhorando muito, causa algumas polêmicas, mas está melhorando muito, e principalmente a acessibilidade com os deficientes auditivos, com os deficientes visuais e com todos. Então, pergunto ao senhor o seguinte: como é que o senhor pretende garantir que todas as escolas públicas, ou que pelo menos algumas escolas públicas, sejam preparadas para atender alunos com diferentes tipos de deficiência? Que tipo de treinamento será oferecido para professores e também para lidar com os alunos com incapacidades cognitivas, físicas e emocionais? Eu queria dividir essa resposta em 3 partes. A primeira parte eu queria estar falando na questão da tecnologia. Hoje a gente tem alguns aplicativos no celular, todo mundo hoje tem um celular na mão. E esse celular, a gente tem alguns aplicativos que ele facilitam, então a gente precisa colocar na mão dessas pessoas o conhecimento de como trabalhar com essas ferramentas de transformação, tipo TalkBack, tipo o TalkHand. Então, são equipamentos, o próprio Orcan, que é um equipamento muito caro, uma inteligência artificial, a gente pode pensar como tornar mais fácil para chegar às pessoas com algum tipo de deficiência visual, para a pessoa surda, o TalkHand, e a questão cognitiva. Na questão cognitiva, a gente precisa estar preparando o profissional. Aqui vão 2 perguntas de vez. Então, quando você pensa trabalhar esse profissional, essa pessoa que vai estar atendendo essa criança, adolescente, dando a ela a oportunidade para que ela saiba manusear esses equipamentos,
saiba lidar com a sua questão emocional, a gente vai estar dando a oportunidade. E eu olho bem nos seus olhos agora. Acredite, eu tenho a experiência para fazer a diferença. 15224 é o número do candidato. Professor, fale um pouco sobre o Orcan. O que é o Orcan? O Orcan, ele é um óculos, e na verdade o óculos, eu não estou com o Orcan aqui, mas o Orcan, ele tem, olha bem para mim, o Orcan, ele tem ao lado do óculos uma câmera, e essa câmera, ela vai filmar todo e qualquer livro, né? Vai ter a leitura, ele vai trazer a leitura do dinheiro, ele vai oportunizar reconhecimento facial. Então, o Orcan, ele só não consegue chegar ainda na mão das pessoas porque não existe uma política de deixar esse óculos chegar na mão das pessoas mais simples. Mas eu quero fazer chegar na mão de você. Você que está aí, você que é uma pessoa mais simples, esse óculos vai chegar na sua casa. 15224. Professor, esse óculos ele é um dispositivo caro para não chegar na mão das pessoas mais humildes, ele deve ser algum dispositivo mais caro. Como é que o senhor pretende fazer? A primeira coisa que eu quero estar buscando é criar uma instituição, mas não uma instituição para uma única deficiência. Eu quero uma instituição que atenda as famílias, que atendam o pai, a mãe, você que precisa utilizar. E essa instituição vai estar buscando recursos junto ao poder público, junto aos projetos dentro da Câmara de Vereadores, para fazer esse Orcan chegar às pessoas mais simples. Você que está me ouvindo, esse Orcan vai chegar na sua mão com o Marcos Welby 15224. Muito bem, chegamos ao fim dessa entrevista e nós esperamos que você tivesse clareado um pouco mais as ideias para fazer a sua escolha mais assertiva ao seu candidato a vereador, que é uma missão importante nesse período de campanha. A gente agradece a você pela participação, não esquece de deixar seus comentários, se inscrever no canal e até a próxima entrevista. Portanto, Everton, eu quero agradecer esse momento, estar falando com você que está do outro lado, você que sabe que M é o Marcos Welby da mudança, da transformação, o educador que é acadêmico há 24 anos, pós-doutor e que quer fazer da sua vida a diferença. Então eu quero nesse dia 6 de outubro, 15224, para que a gente possa estar confirmando todos esses projetos. E eu preciso dizer uma coisa para você. Eu estou comprometido com a sua transformação. Existem muitos candidatos, mas a competência, a coragem, a vontade de estar com você está aqui, em Marcos Welby, 215224. Repetindo, 15224 é o número do seu candidato. Muito obrigado, Everton Matos, muito obrigado você.